Eu vou só situar onde nós estamos. A gente está na parte em que a senhora Laura vai retornar ao orbe terrestre, ela vai reencarnar. E o André Luiz está ali conversando com ela, ela vai, em poucos dias, voltará e estão conversando. Então, começa aqui, ó, a gente parou aqui. O interlocutor. Alguém gostaria? O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade. Eu pergunto e nem deixo ninguém responder, né? Já vou lendo. De sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo, nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me conforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e os filhos amados serão meus amigos de todos os instantes. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física com auxílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo estar encorajada, e asseverou: tenho solicitado socorro espiritual de todos os companheiros, a fim... Eita, me perdi. Está aqui. Tenho solicitado socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso Sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representa as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que nas satisfações de si mesmo. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona dos nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém,
Nossa boa intenção é como se fora bruxelante luz num mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendermos, de fato, na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida, agora, de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me a exortação. É verdade? Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto a que se recolhem. Sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao ministro do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, as quais se uniam agora à simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender, para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo, embora se encontre nos laços físicos. Ricardo será trazido até aqui.
com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Nesse capítulo a gente percebe que como que a reencarnação é algo que dá um receio para o espírito, né? Igual aqui na Terra, a gente não quer morrer, né? Como se aqui fosse o nosso local de fato. Mas no plano espiritual é o contrário. Ali é onde o espírito está muito mais liberto, está muito mais em contato com as capacidades espirituais mesmo. O mergulho na carne sempre dá muito receio por conta do esquecimento, por conta das próprias tentações da carne, que são muito fortes, acabam repercutindo em experiências do passado. Então, para o espírito é sempre algo que traz um temor, uma preocupação. E olha que a Laura já é um espírito que já tem um esclarecimento espiritual né, com vários que tem ali vários créditos perante o mundo maior, se pudermos falar dessa forma, né? Mas traz realmente muito receio. E um dos pontos, inclusive, dos nossos trabalhos aqui, que o mundo maior fala que essas energias também são utilizadas, porque essas energias são usadas para muitos aspectos. Um deles é processo de reencarnação. Reencarnação, principalmente agora que estão vindo uma quantidade muito grande de espíritos em todos os planos nessa transição. Então às vezes estão sendo trazidos espíritos de regiões mais densas. Ali necessita de muita energia nesse trabalho de formação das reencarnações. Então, um dos trabalhos também que o Mundo Maior falou do nosso grupo são energias que são utilizadas para reencarnação. Então, são energias que são usadas para acolhimento, energias que são usadas para espíritos que já foram acolhidos, que precisam de remédios, de transfusões. E outros é energia para a encarnação. Tanto que no próprio salão tem ali um berçário de futuros espíritos que vão reencarnar, né? E lembrando que no salão são vários níveis ligados a esse vórtice. Então, vários espíritos que estão para reencarnar. Então, essas energias também são usadas. Tem muitos espíritos que eles entram em um verdadeiro desequilíbrio antes de reencarnar. É um medo mesmo que eles travam, eles não querem, e os mentores tentam convencer a casos de espíritos que eles vão e vão adiando. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, um livro muito rico mesmo. E nesse livro, que é a história do Camilo Castelo Branco, o escritor português, contando a sua vivência depois do suicídio. E todo o processo de recuperação ele foi levado para uma colônia de Maria. E aí ele estava junto com um grupo que foi acolhido. Nesse acolhimento, no tratamento, chegou um momento em que os mentores falaram assim, olha, vocês já estão, né, preparados para começar a pensar na reencarnação, porque os processos de curas de vocês requerem uma reencarnação breve, né? Não dá para ficar muito tempo aqui. E aí vários amigos foram, e o Camilo Castelo Branco, não tô preparado, não tô. E ele ficou adiando quase que 50 anos nesse processo. Não, quase 50 anos não. Enfim, mas foram muito tempo. Eu esqueci a data e praticamente ele foi o último dessa leva de espíritos que foram acolhidos. E
chegou no ponto que ele falou assim, não, realmente eu tenho que enfrentar. Então é muito, muito difícil mesmo, né? E a última parte aqui também desse texto que eu achei muito interessante foi o ponto de vista da hereditariedade, dessa organização do corpo físico dela que estava reencarnando, né? Ela falou assim, eu pedi para que determinados aspectos eu não tivesse uma ligação tão forte com a hereditariedade. Ela estava preocupada com algum ponto ligado à estrutura sanguínea, da circulação, não sei, talvez por alguma questão do passado dela que ficaria mais forte. E aí a gente vê que esses ajustes genéticos, que quando ocorre a formação, né, a formação ali do zigoto, todo esse processo, acontece transições, processos de crossing over e de pequenas mutações, isso tudo que a gente não sabe direito, né, aqui nesse plano a gente coloca como ao acaso, está dentro de diretrizes mais altas. Então, claro que são leis que não tem como ficar fora da hereditariedade, mas há uma possibilidade do mundo maior estar ajustando toda essa possibilidade, essas probabilidades, e ali com essas mudanças de crossing over, de mutação em um ponto ou outro, aonde permite que ela esteja mais ou menos de acordo com o plano espiritual para aquele espírito, sabe? Então eram esses pontos que eu queria compartilhar aí. Nossa, acabou que foram muitos pontos que eu falei, né? Mas foi ótimo, porque acho que precisava falar mesmo desses pontos. Vou continuar então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer complementar, falar mais alguma coisa? Continuar. Culto familiar. Talvez, desculpa, talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvidos na parte inferior, em longa série de fios que se ligavam a um pequeno aparelho. Um pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações bailavam meu cérebro. Me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas ele virá até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correios que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões. Espíritos há que vivem por lá, entre os dois mundos. E... passei demais, peraí. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou. Ali está a câmara, que nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia se manifestar? Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar.
Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Pode falar. Ô, Sani, você viu eu soltando aqui? Deixa eu só comentar essa parte desse instrumento. Poxa, que interessante esse equipamento para proteger o pequeno que estava sendo trazido. O espírito, né? Ali estava na Terra como para protegê-lo da emotividade que poderia vir. E aí eu me lembrei também, nos nossos trabalhos, quando na fonte eles dizem que ali é o nosso ponto de encontro, mas também que eles incluem determinados equipamentos que são úteis para o trabalho. É um ponto de encontro aonde... E quando foi passado pelo mundo maior, eles realmente colocaram ali a fonte como sendo um local para colocar os equipamentos. Assim, ali são colocados alguns equipamentos que são importantes para o trabalho que se realiza. E aqui a gente vê numa reunião que a princípio a gente poderia pensar assim, não, né? Só vai a equipe espiritual auxiliá-lo, trazê-lo, e ali já em um ambiente já tão fraterno, não precisaria de nada mais. E até nessa situação há um aparelho de proteção. Imagina nesse trabalho que a gente realiza, que é um trabalho muito além do que a gente pode conceber, em toda o dinamismo espiritual desse trabalho, quantos equipamentos que são utilizados, né, que são colocados e de preparação, de proteção, e esses equipamentos acabam que possibilitam o trabalho se tornar mais profundo, mais no âmago de determinados aspectos que o mundo maior necessita. Então, eu achei muito bacana essa parte aqui, sabe? E eu me perdi, peraí. Me perdi mesmo. Não, voltou muito. Passando por aí, deixa eu fazer uma pergunta. Essa parte de concepção, né, que a gente... Eu tenho uma dúvida. Porque dizem que quando a mulher está grávida, ou então quando já no ato, assim, o espírito já fica próximo, né? Já sabe quem é que vai vir, né? Aí eu fico meio em dúvida, assim, eu não sei se o espírito fica o tempo todo ao nosso lado, né, da mãe grávida, assim, alguma coisa, ou só quando fecunda. Eu não sei, eu faço uma bagunça com isso. Gláucia, vou colocar aqui, e até já aproveitar também e falar que tem um livro que é muito bacana, que se chama, é um livro do Divaldo Pereira Franco, né, como médium, do Manuel Filomeno de Miranda, chamado assim, Temas da Vida e da Morte. E aí ele vai mostrar esse processo da reencarnação, né, temas da vida e da morte. E aí tem primeiro toda a preparação, com muita antecedência, é preparado vários aspectos, a pessoa participa de cursos, tal. E no momento em que está chegando a época do reencarne, eles magnetizam determinado espermatozoide, há todo um processo ali que é muito preparado. Então, há uma magnetização de determinado espermatozoide. E quando acontece a fecundação, ela ainda tem um tempo, não é que tem que ser ali no momento, ele é conectado, não. Então, depois da concepção, ainda tem um tempo que depois o mundo maior vai fazendo as ligações energéticas com ali né, na concepção. Então, não é assim, no momento não. Há todo ainda um tempo onde isso é feito. Porém, com antecedência, já vai sendo feito a ligação magnética com os pais. Isso já vai acontecendo. Isso que eu ia perguntar. Vai, então, não é na hora, não. É uma coisa pré-determinada, né? Ele já sabe qual é o espírito,
os pais, tudo, ali já está tudo combinado. Já, Já ali é tá. um processo, é uma coisa, é bem sério, né, esse processo. O que pode acontecer de determinados espíritos que não têm uma condição de estarem conscientes, que ele é uma reencarnação quase que compulsória, mas é tudo orquestrado pelo mundo maior, os pais participam do processo, sabe? Até nesse livro, Memórias de um Suicida, tem um caso de um deles que os pais não queriam receber aquele filho, então teve todo um processo com os mentores de trabalho, até eles aceitarem dessa ligação que foi feita. Então é algo que é feito com muita antecedência. Então vai sendo feita essa ligação, vai ficando cada vez mais imantado, e o espírito ele passa por um processo de esquecimento, né, de esquecimento prévio, um processo magnético nessa reencarnação. Então tem um momento em que ele já começa a ficar com a mente turva para o processo da reencarnação. Então tudo acontece com antecedência, sabe? Ali o momento é um passo a mais de um processo que começa com bastante antecedência. Tem uma pergunta, mas teria que ser rápida também. Com relação ao berçário, por exemplo, que a gente fala, né, do berçário que tem ali no salão. Esses espíritos do berçário, eles já estão ligados aos pais? Como é que eu não consigo... Ou estão no processo de esquecimento? Eu às vezes não consigo entender muito bem como é o caminho, né? Então, esse é um... isso eu ia falar porque na trilogia da transição planetária do Manuel Filomeno, eu acho que o terceiro ele vai comentar bem isso, mas nós não temos informações sobre esse berçário lá, mas a gente pode fazer talvez um paralelo, que o Manuel Filomeno ele vai visitar um local de vários espíritos de fora do planeta que vão realizar um processo do reencarne. E ali, esses espíritos, eles passam por todo um trabalho que é muito maior, porque o perispírito ele tem que estar envolvido com elementos da Terra, aqui do orbe terreno, né, não da Terra, do orbe terreno. Então passa por todo um trabalho de preparação para a reencarnação deles. Pode ser que esse berçário esteja ligado com algo assim, mas nós não temos muita informação desse berçário. Mas o Manuel Filomeno, ele conta uma visita que ele vai em uma cidade que é só desses de espíritos de fora do planeta, nesses trabalhos que eles vão fazer. E aí ele conta algo meio que como um berçário mesmo. Esses espíritos, eles entram nesse esquecimento, e aí tem todo um trabalho energético para preparar a reencarnação. Eu acho que antes deles entrarem nesse processo, eles vão conhecer os pais, ver a missão deles, o trabalho, mas depois eles vão entrando nessa característica, nesse esquecimento para conseguir reencarnar. Mas do berçário lá a gente não tem muita informação, sabe? Entendi. Deixa eu